Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma videoaula da disciplina Física Geral 3. Estamos estudando o capítulo 27. Em especial, na aula de hoje, nós vamos aprender como as regras de Kirchhoff podem ser aplicadas ao estudo de circuitos de malhas múltiplas. E vamos resolver alguns exemplos. A figura em tela nos mostra um circuito de mais de uma malha. Temos alguns pontos nesse circuito que são pontos de pura marcação. Estou me referindo à marcação A, B, C e D. Para simplificar a análise, nós vamos supor que as fontes ε1 e ε2 elas são ideais. Destes pontos de marcação, dois são importantes. São os pontos B e D. Eles são importantes. Por quê? Porque são pontos de entroncamento. Nestes pontos, uma corrente elétrica pode se dividir entre dois ramais. Ou as correntes de dois ramais podem se juntar num terceiro ramal. Dessa maneira, é correto dizer que existem nesse circuito dois nós e três ramais, conectando esses dois nós. Os ramais são o ramal da esquerda, que é o ramal que começa no ponto B, passa pelo ponto A e retorna ao ponto D. Temos ainda o ramal da direita, que começa no ponto B, passa pelo ponto C e retorna ao ponto D. E temos ainda um último ramal que passa do ponto B ao ponto D. Nosso desafio é determinar o valor da corrente nesses três ramais. Por uma questão de pura organização, nós vamos rotular arbitrariamente as correntes elétricas, usando um índice diferente para cada ramo. É isso mesmo, pessoal. Não importa o sentido da flechinha de corrente que vocês coloquem aqui. Desde que, inclusive essa é a beleza da coisa, desde que você aplique as regras de Kirchhoff corretamente, o resultado final vai estar correto. A única coisa que pode acontecer é você encontrar um sinal de negativo no valor da corrente que você calcular. E se isso acontecer, significa somente, tão somente, que o sentido que você arbitrou é contrário do que é na verdade. Então, dessa forma, eu vou colocar essa flechinha aqui para baixo, indicando que esta aqui é a corrente elétrica que passa pelo resistor R1. Então, a corrente elétrica que passa pelo resistor R1 é I1. Da mesma maneira, essa corrente elétrica que passa pelo resistor R3, eu vou arbitrar ela como sendo I3. E por último, essa corrente elétrica que passa por R2, eu vou chamar de 2. Só para fazer um pouquinho diferente, para vocês verem que a coisa não tem problema, eu vou mudar o sentido da flechinha aqui para cima. E vou dizer que é I2. Professor, tem alguma coisa que o senhor escolheu para colocar o sentido dessas flechinhas? Não. O sentido das flechinhas foi arbitrário. Vejam, a corrente I1 flui no ramo BAD, com o mesmo valor em todos os pontos. Já I2 tem o mesmo valor em todos os pontos no ramo BCD. E I3 tem o mesmo valor em todos os pontos do ramal BD. Nossa análise ela vai se iniciar a partir de um desses dois nós importantes, tá? Eu vou escolher arbitrariamente o ponto D, por exemplo. Então, observem no ponto D. Tá? Então, no ponto D, as cargas elétricas que passaram pelo resistor I1 estão chegando até ele. Ok? Da mesma maneira, as cargas elétricas que atravessaram o resistor R3 estão chegando até ele. Estão saindo deste nó as correntes elétricas que vão passar pelo resistor I2. Então, pela lei da conservação da carga,
Então, nós vamos assumir o seguinte notação. Toda corrente elétrica que chega até um nó, ela chega positiva. Toda corrente elétrica que sai do nó, ela sai negativa. Tá? Então, nesse sentido, começando no nó D, estão chegando até o nó D a corrente que passou pelo resistor R1. Está chegando, então, a corrente I1. Coloquei ela com valor positivo. Está chegando ainda até o nó D a corrente elétrica que passou pelo resistor R3. Então, nós vamos colocar ela com valor positivo, mais I3. Por último, percebam que está saindo do nó D a corrente elétrica que passa pelo resistor I2. Então, ela sai do nó D com sinal negativo, de menos I2. Ok? E pela lei da conservação da carga, a soma das correntes que chegam e que saem do nó tem que ser exatamente igual a zero. Então, daqui nós temos um importante resultado que diz que I1 mais I3 tem que ser exatamente igual a I2. Nós podemos definir este resultado como uma regra adicional ao conjunto de regras de Kirchhoff. Chamaremos esta regra de regra dos nós, ou ainda lei das correntes de Kirchhoff. Quero chamar a sua atenção para o fato de que esta equação importantíssima envolve três incógnitas, I1, I2 e I3. Para nós resolvermos o circuito, ou seja, para determinarmos o valor das correntes, nós vamos precisar de mais duas equações independentes que envolvam as mesmas variáveis. Para nós obtê-las, nós vamos aplicar a regra das malhas duas vezes. Para isso, eu quero te chamar a atenção para o fato de que no circuito em tela nós temos três malhas fechadas. A primeira malha é a malha da esquerda, começando no ponto B, passando pelo ponto A, passando pelo ponto D e retornando ao ponto B novamente. Essa é chamada de malha da esquerda. Da mesma maneira, nós temos uma outra malha, começando no ponto B, passando pelo ponto C, passando pelo ponto D e retornando ao ponto B novamente. Esta é a malha da direita. Quero chamar a sua atenção que a escolha das malhas que nós vamos fazer ela é arbitrária. Até porque eu poderia identificar uma terceira malha nesse circuito, que é aquela malha que passa pelo ponto B, o ponto A, o ponto D, o ponto C e retorna ao ponto B, que seria chamada de malha externa. Só que nós não vamos utilizar essa malha externa neste momento. Vamos nos restringir apenas às malhas da esquerda e às malhas da direita. Tá? A segunda equação que nós vamos encontrar, que a gente precisa, nós vamos encontrar usando a malha da esquerda. Para isso, vejam, eu vou precisar escolher um ponto de referência, que eu vou escolher o ponto B, e vamos escolher um sentido de percurso. Tá? Então, nós vamos percorrer a malha da esquerda no sentido anti-horário. Então, começando no ponto B, vamos passar pelo ponto A, vamos passar pelo ponto D e vamos retornar ao ponto B. Então, esse é o percurso de leitura. Então, ao fazer isso, ficamos então com... Começando no ponto B. Então, vamos lá. Malha à esquerda, tá? Que é a malha formada pelo ponto B, A, D e B novamente, tá? Então, o sentido da leitura é esse aqui, tá bem? Então, começando no ponto B. Então, nós vamos passar por uma FEM. Note, o percurso neste trecho de B para A é para a minha esquerda.
Observem que o sentido da φ em ε1 aponta para a esquerda também. Ou seja, estamos percorrendo uma φ no mesmo sentido da φ. Então, quando isso acontece, de acordo com as regrinhas de Kirchhoff, nós temos uma elevação de potencial mais ε1. Continuamos, então, o nosso percurso. Agora, nós passamos pelo ponto de referência A, encontramos o resistor R1. Opa! Percebam, nós estamos com um percurso de descida e olha só o sentido da corrente elétrica. Está descendo também. Então, toda vez que o nosso percurso coincide com a corrente, nós temos, de acordo com as regras de Kirchhoff, uma queda de potencial do tipo menos R, no caso R1, vezes I, que é, no caso, I1. E continuamos. Passamos pelo ponto D. Opa, estamos subindo agora. Chamo sua atenção para o fato de que o nosso percurso é para cima, e eu quero chamar sua atenção para o fato de que a corrente que foi arbitrada é para baixo. Então, neste caso, quando o percurso não coincide com o sentido da corrente, ao invés de eu ter uma queda de potencial, tecnicamente, do ponto de vista das regras de Kirchhoff, nós vamos ter um aumento de potencial do tipo mais R3 vezes I3. E a soma dessas variações de potencial tem que ser igual a zero, de acordo com a terceira regra de Kirchhoff. Então, observe que nós temos aqui uma segunda equação envolvendo as variáveis independentes I1 e I3. Vamos, então, em busca da terceira equação que nós estamos procurando. Então, nós vamos fazer isso a partir da malha B, D, C, B. E o sentido do percurso que nós vamos adotar nesta malha, será, começando no ponto B, passando pelo ponto D, passando pelo ponto C e voltando para o ponto B. Então, esse é o percurso. E, no caso, nós vamos percorrer a malha da direita com percurso de leitura também no sentido anti-horário. Lembrando que é exatamente a escolha desse percurso aqui que vai dizer para nós se as variações de potencial vão ser positivas ou negativas. Lembrando isso, tá? Então, mais uma vez, começando no ponto B, estamos passando agora pelo resistor R3. Agora, quero chamar a sua atenção para o fato de que, neste percurso que nós estamos executando, nós estamos descendo. E o sentido da corrente que foi por nós arbitrado está descendo também, então ele é coincidente. Então, neste caso, nós temos uma queda de potencial do tipo menos R3 e 3. Ok. Agora, continuamos o nosso circuito. Passamos agora pelo resistor R2. Observem que o percurso está para cima, o sentido que nós arbitramos está para cima também. Então, neste caso aqui, nós temos uma queda de potencial, de acordo com as regras de Kirchhoff, que é igual a menos R2 e 2. Por último, agora nós passamos por uma φ. Mas vejam, o percurso que nós estamos fazendo, ele agora é da direita para a esquerda. Entretanto, o sentido da φ em ε2 é para a minha direita, ou seja, percurso e φ têm sentidos contrários. Então, ao invés de eu ter uma elevação de potencial aqui, nós vamos considerar que nós temos uma redução de potencial, menos ε2. E isso aqui tem que ser igual a zero, de acordo com a terceira regra de Kirchhoff. E está lá. Agora nós temos uma terceira equação independente envolvendo as variáveis independentes I3 e I2. Amigos, quero chamar a sua atenção para o fato de que agora nós temos três equações envolvendo três incógnitas. Então, sim, nós temos um sistema linear do tipo 3×3. Vocês, meus amigos, têm total liberdade de escolher o método que você tiver melhor domínio para você encontrar a solução desse sistema. Tá? Você pode utilizar a técnica da substituição, Cramer, escalonamento.
todos os 3 métodos vão convergir para o mesmo resultado. Como exemplo numérico, nós vamos atribuir alguns valores a esse exercício, tá? Então, quais serão os valores que nós vamos atribuir? Nós vamos considerar que nesse circuito, a FEM número 1 tem um valor de 6 volts. Nós vamos considerar que a FEM número 2 tem um valor de 9 volts. Nós vamos considerar que as 3 resistências, que são R1, R2 e R3, são iguais a 1 ohm. Então, quando nós fizermos isso, nós podemos reescrever essas 3 equações da seguinte maneira. Então, ficaremos com I1 mais I3 igual a I2. A segunda equação vai ficar, veja bem, pegando esses valores e substituindo esses valores nessa equação, então a segunda equação fica menos I1 mais I3 igual a menos 6. Então, veja, R1 é igual a 1 ohm, R3 é igual a 1 ohm, então fica menos I1 mais I3, o valor de ε1 é 6, passa para o lado direito dessa equação na forma de menos 6. Da mesma maneira, nós vamos substituir os valores aqui nessa terceira equação. Então, como R3 é igual a 1 ohm, ok? Como R2 é igual a 1 ohm, então nós ficamos com menos I2, menos I3, menos ε2. Como ε2 é igual a 9, então fica menos 9. Menos 9 passa para o lado direito dessa equação na forma de mais 9. Então, aqui fica igual a 9. Senhoras e senhores, esse é o nosso sistema de 3 equações e 3 incógnitas. A primeira equação eu vou chamar de 1, a segunda equação eu vou chamar de 2 e a terceira equação eu vou chamar de 3. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a segunda equação ela depende de I1 e de 3. A terceira equação depende de 2 e de 3. Observem que a primeira equação, estrategicamente, já diz para mim que a soma desses dois termos é igual a I2. Então, o que nós faremos? Nós vamos utilizar a técnica da substituição. Nós vamos substituir a equação 1 na equação 3 e, com isso, transformar a equação 3 de uma equação que depende das variáveis I2 e 3 numa equação que vai depender apenas das variáveis 1 e 3. E, com isso, simplificar o sistema. Vocês querem ver? Então, com isso, substituindo a equação 1 na equação 3, ficamos com menos, no lugar de I2, nós vamos colocar I1 mais I3, ok? Menos I3 é igual a 9. Então, daqui nós ficamos com menos I1 menos I3 menos I3 igual a 9. Daqui ficamos com menos I1 menos 2 I3 igual a 9. Senhoras e senhores, esta aqui é a equação de número 4. Chamo sua atenção para o fato de que essa equação número 4 ela depende apenas das variáveis 1 e 3. Aí, com isso, pessoal, as equações 2 e 4 elas podem ser reescritas na forma de um novo sisteminha linear, só que um novo sisteminha do tipo 2 por 2. Ou seja, a equação 2 é menos I1 mais I3 igual a menos 6. E a equação número 4, ela ficou menos I1 menos 2 I3 é igual a 9. Olha que bacana, pessoal! Então, aquele sistema complicado, 3 por 3, foi simplificado num sisteminha simples do tipo 2 por 2.
que eu vou fazer para resolver esse sisteminha 2×2? A técnica da substituição. Eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicá-la por -1 e vou reescrever o sisteminha. Então, este novo sisteminha fica da seguinte maneira. A equação de número 2 corrigida, ela fica, então, na forma de mais I1 menos I3, que é igual a mais 6. A equação número 4 fica menos I1 menos 2I3 igual a 9. Observem que agora eu posso utilizar a técnica da soma. Eu vou somar as duas equações. Mais I1 menos I1 se cancelam. Menos I3 menos 2I3 fica menos 3I3. Mais 6 mais 9 mais 15. Então, daqui, senhoras e senhores, nós acabamos de descobrir que o valor da corrente elétrica I3, que é aquela que passa pelo resistor 3, ela vale menos 15 dividido por 3. Ou seja, I3 é igual a menos 5 amperes. Professor, o que significa este sinal de menos? Significa que o sentido que eu escolhi para esta flechinha está trocado, é só isso. Significa que eu acabei de descobrir que verdadeiramente a corrente elétrica que está atravessando o ramal DB é para cima e o módulo dela é 5 amperes. Este é o nosso resultado. Olha que interessante, né? Então, agora nós vamos substituir esse resultado na equação 2. Tá? Então, com isso, nós vamos ficar com, da equação 2, então fica menos I1 menos 5 igual a menos 6. Daqui eu tenho que menos I1 é igual a menos 6 mais 5. Daqui eu tenho que menos I1 é igual a menos 1. Então, daqui eu tenho que I1 é igual a 1 ampere. Senhoras e senhores, acabamos de descobrir que a corrente elétrica que passa pelo resistor R1 vale 1 ampere. E o seu valor está exatamente correto e o seu sentido arbitrado está correto. Bacana, né, turma? Olha só, foi um chute, eu só tinha duas alternativas, flecha para cima e flecha para baixo, e acertei. Olha que bacana, né? Mas isso só foi possível por quê? Porque nós aplicamos as regras de Kirchhoff de forma apropriada, quando a gente compara percurso com o sentido da corrente e da fé, né? Bacana. E aí agora, por último, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esse resultado na equação 3. Tá? Então, nós vamos substituir esses dois resultados que nós acabamos de obter na equação 3. Aí nós vamos ficar com menos I2, que nós não conhecemos ainda, menos I3, que nós já conhecemos, ok? O valor de I3 nós calculamos como sendo menos 5. Nós já entendemos o porquê apareceu esse sinal de menos, né, turma? Eu não posso trocar esse sinal de menos aqui, porque saiu no cálculo, ok? Então, isso aqui é igual a 9. Então, daqui, eu tenho que menos I2 mais 5 é igual a 9. Então, menos I2 é igual a 9 menos 5. Daqui eu tenho que I2 é igual a menos 4 amperes. Tá lá. Acabamos de descobrir que a corrente elétrica que passa pelo resistor R2 tem um módulo de 4 amperes. Mas nós descobrimos também que o sentido dessa corrente elétrica que nós escolhemos, como sendo uma flechinha para cima, está errado. O sentido dessa corrente, ela é para baixo. Então, com isso, nós acabamos de descobrir que o valor da corrente elétrica I1 é igual a 1 ampere, ok? E ele efetivamente ele passa pelo resistor para baixo, ok? Nós acabamos de descobrir que o valor da corrente elétrica I2 ele é 4 amperes e o seu sentido dele é para baixo também, atravessando o resistor R2.
E acabamos de descobrir que o valor da corrente elétrica I3, que atravessa o resistor 3, ele é 5 amperes, o sentido dele é para cima. Olha que joia, né, pessoal? Ou seja, então, nós temos que a corrente elétrica faz esse sentido aqui, passando pelo resistor R1. Nós temos que o sentido da corrente elétrica que passa pelo resistor R2 faz esse movimento aqui. E aí, por último, nós temos que a corrente elétrica se junta aqui, a corrente elétrica I1 e I2 se junta verdadeiramente aqui no ponto D e sobe passando pelo resistor R3, formando o seu valor I3. Olha que joia, né? Teste de gravação, ajustando o nível do ruído e do áudio. Vamos, neste momento, utilizar o simulador computacional do pessoal do PET, lá do Colorado, que cedeu para a gente gentilmente essa estrutura para a gente poder simular o circuito que a gente acabou de fazer, acabou de calcular, ok? Então, esse é exatamente o circuito que nós acabamos de estudar. Tá? Então, observe que nós temos as duas FENs, 6 volts, 9 volts, nós temos os 3 resistores, ok? A única diferença desse circuito para o circuito que nós acabamos de estudar é que eu tomei o cuidado de colocar algumas chaves nesse circuito, tá? Então, nós temos aqui a chave 1, a chave 2 e a chave 3, e nós tomamos o cuidado também de incorporar dentro dos ramais 3 amperímetros para a gente poder medir as componentes de corrente. Tá? Por que eu coloquei essas chaves? Quando essas 3 chaves estiverem fechadas, teremos exatamente o mesmo circuito que a gente acabou de estudar. Ok? Agora, à medida que eu vou abrindo e fechando as chaves, eu consigo realçar para vocês a malha da esquerda, eu consigo realçar para vocês a malha da direita, eu consigo realçar para vocês a malha externa, para que vocês consigam enxergar que trata-se de um circuito de malhas múltiplas. Tá? Então, aqui está a representação dos circuitos e eu quero chamar a atenção que nós agora temos a liberdade de modificar o valor da resistência do jeito que a gente quiser, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é fechar essa chave à esquerda, ok? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, ok? Porque essa chave está aberta, não tem por onde a corrente elétrica passar. Agora, no momento que eu fechar essa chave aqui do meio, opa! Então perceba que nós temos uma malha fechada, um circuito fechado, que começa exatamente neste pontinho, tá bom? Que é o pontinho B, tá? Passa pelo ponto A e vem para o ponto D e sobe, tá? Então, acho que fica evidente para vocês que aqui nós temos a malha à esquerda, tá? Então agora eu vou abrir esta malha, ok? Vou fechar essa chave, que é a chave, vou fechar essa chave, que é a chave 2, vou fechar a chave 3 e neste momento nós temos a malha à direita, ok? Quero chamar a sua atenção para um fato interessante em relação ao sentido da corrente elétrica, tá? Fechando a chave 1, vocês conseguem perceber que o sentido da corrente foi governado por esta FEM? Tá? Então, esse é o polo negativo da FEM e esse é o polo positivo. Então, observem que quando eu tenho apenas a malha à esquerda, naturalmente surge uma corrente elétrica que flui no sentido anti-horário. É uma questão de lógica. Tá? A mesma coisa acontece quando eu tenho apenas a malha à direita. Percebam que, tendo a malha à direita, nós temos que o sentido da corrente elétrica ela é imposto pela FEM de 9 volts. Como esse é o terminal negativo e esse é o positivo, então a corrente elétrica está fluindo por essa malha à direita no sentido do relógio. Ok? E olha só que bacana quando eu tenho a chave 1 fechada. Opa! Agora eu tenho o circuito de malha múltipla. Ok? Então, vocês conseguem perceber que a corrente elétrica que passa pela bateria 1, ok? Ela passa pelo resistor R1, é uma corrente de 1 ampere. Nós calculamos isso. Estão lembrados? Ok? Aí depois, ela chega aqui no nosso nó D, ela é ramificada.
a corrente elétrica que passou pelo resistor R1, de 1 ampere, ela se junta com a corrente elétrica que passou pelo resistor R2, ok? E formando a corrente elétrica de 5 amperes. Dá para ver? Ó, 1 ampere que chega até o nó D se junta com quantos amperes? 4 amperes que passou pelo resistor 2, formando 5 amperes. E aí chega exatamente neste nó B, ela se divide. Ok? 4 amperes vai passar pela FEM 1 e depois pelo resistor. Perdão, 4 amperes passa pela FEM 2 e pelo resistor R2. E aí nós temos que apenas 1 ampere passa pela FEM 1 e passa pelo resistor R1. E olha só que coisa interessante, quando eu abro a chave aqui do meio, nós temos a malha externa. Olha que bacana, né? Então, observem que aquela componente de corrente na bifurcação aqui no nó D deixou de acontecer, porque nós abrimos o circuito. Tá? Entretanto, eu quero chamar a atenção de vocês que nós temos total liberdade de, nesse circuito, modificar o valor das resistências e modificar o valor das FENs. Então, dependendo da combinação do valor das FENs e das resistências, pode ser que esta malha da esquerda tenha uma corrente elétrica nula, ou seja, esse ramal da esquerda tenha uma corrente nula, pode ser que esse ramal da direita tenha uma componente de corrente nula, pode ser que esse ramal central tenha uma componente nula. Tudo depende da combinação de valores. Tá? Então, inclusive, eu quero até mostrar para vocês que, utilizando um voltímetro, nós conseguimos calcular essa diferença de potencial entre os nós D e B. Ó, nós temos uma queda de potencial aqui de 5 volts, tá vendo? E olha só a queda de potencial que tem aqui entre o ponto A e o ponto D. Olha só que bacana. Nós temos uma queda de potencial, um aumento de potencial de 1 volt, ó, tá? E aqui, entre o ponto D e o ponto C, nós temos um aumento de potencial de 4 volts. Olha que bacana, né, turma? Encontramos nos resistores combinados em paralelo um outro exemplo muito importante de circuitos de malhas múltiplas. Olhem para esta figura que nós temos na tela. Nela, possuímos 3 resistores ligados em paralelos a uma fonte ideal de FEM epsilon. O termo em paralelo significa que os 3 resistores estão ligados entre si nas suas 2 extremidades. Assim, todas estão sujeitas à mesma diferença de potencial aplicada pela fonte. Neste circuito, os pontos A e B são nós. Inclusive, se a gente fizer a marcação de outros pontos pelo circuito, várias malhas poderão ser identificadas. Da mesma forma, 4 ramais podem ser identificados entre esses nós A e B, como, por exemplo, os ramos onde se encontram a FEM, onde se encontram os resistores R1, os resistores R2, os resistores R3. Em todos os casos, uma mesma diferença de potencial V, que é igual a epsilon, é mantida entre eles. Tomando o ponto A como referência e sempre adotando percursos de leitura que coincidem com o sentido do relógio, eu vou identificar algumas dessas malhas e tirar algumas informações delas. Então, por exemplo, vou fazer essa marcação aqui. Vocês estão percebendo que identificamos uma malha? Começou pelo ponto A, passou pelo resistor R1, passou pelo nó B, passou pela FEM e chegou até o ponto A. Então, quando nós aplicamos a regra de Kirchhoff, nós temos menos R1 vezes I1 mais epsilon. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, quando nós resolvemos essa equação, daqui nós temos que I1 é igual a epsilon sobre R1. Olha que bacana, tá? Então, isolando esta malha, nós tiramos o valor da componente de corrente I1. Vou mudar a cor aqui da minha caneta, um azulzinho, e vou fazer a marcação de uma outra malha que eu posso fazer, que eu posso identificar. Então, vou fazer a marcação dela aqui, ó, tá vendo?
saindo do ponto A e retornando ao ponto A. Então, quando nós fazemos isso, começando no ponto A, passamos pelo resistor R2, ficamos com menos R2 vezes I2, ok? Passamos pelo ponto B, passamos pela FEM, mais epsilon igual a zero. Então, daqui nós temos que I2 é igual a epsilon sobre R2. Vou mudar a cor da caneta mais uma vez. Olha só, o desenho já está até todo borrado. Um violeta, né? Começando no ponto A, vou passar pelo resistor R3 e retornando ao ponto A novamente, tá? Então, daqui nós ficamos com, começando no ponto A, passamos pelo resistor R3, então, temos uma queda de potencial menos R3 e 3, passamos pelo ponto B, passamos pela FEM, um aumento potencial mais epsilon igual a zero. Então, daqui nós temos que a componente de corrente I3 é igual a epsilon sobre R3. Se nós olharmos para o ponto A, quero chamar a sua atenção que chegando até o ponto A, nós temos a corrente total I que passou pela FEM. Então, chegando até o nó A, nós temos uma corrente positiva mais I. Saindo do nó A, nós temos a primeira componente de corrente I1. Então, como ele sai do nó, então é menos I1. Temos ainda essa segunda componente de corrente I2, que deixou o nó A. Então, menos I2. Temos ainda essa terceira componente de corrente, que deixou o nó A, menos I3. E de acordo com a lei dos nós de Kirchhoff, a soma dessas correntes tem que ser zero. Então, daqui nós descobrimos que a corrente total é igual à soma das componentes de corrente I1, I2 e 3. Mas nós já acabamos de descobrir os valores de cada uma dessas componentes de corrente. Logo, I é igual, no lugar de I1, epsilon sobre R1. No lugar de I2, epsilon sobre R2. No lugar de I3, epsilon sobre R3. Joia, né, turma? Tá? Além disso, assim como nós fizemos lá no caso dos resistores combinados em série, nós podemos substituir esta combinação de resistores em paralelo por um único resistor equivalente, cuja corrente elétrica que passa por ele seja exatamente igual à corrente elétrica que atravessou a bateria antes da combinação, ou seja, a corrente elétrica total. Então, desta forma, aplicando as regras de Kirchhoff mais uma vez, tomando como ponto de referência o ponto A, ok? Então, nós ficamos começando no ponto A, passamos pelo resistor equivalente, temos uma queda de potencial menos resistência equivalente vezes I, passamos pela FEM, mais epsilon, a soma dessas variações de potencial é nula, e aí daqui nós temos que o valor da corrente elétrica total que está passando pela FEM, pelo circuito, é simplesmente o valor da FEM sobre a resistência equivalente. Notem, nós podemos muito bem substituir o valor dessa corrente nesta equação. E ao fazê-lo, ficamos com epsilon sobre resistência equivalente é igual a epsilon sobre R1 mais epsilon sobre R2 mais epsilon sobre R3. Amigos, então, colocando em evidência o epsilon, perceba que nós podemos simplificar o epsilon dos dois lados dessa equação e acabamos de descobrir que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências equivalentes. Este resultado ele é válido para qualquer número de resistores combinados em paralelo. Desta forma, nós podemos generalizar esse resultado escrevendo dessa maneira. Ok?